Estamos com a sagacidade de uma lâmina afiada para trazer mais um relato fascinante da história japonesa. Vamos ao século XIX, no Japão, onde o país estava modernizando seu modo de vida e adotando os costumes e tecnologias do Ocidente. No entanto, isso faria com que algumas pessoas continuassem vivendo no passado, e um desses grupos eram os samurais. Para o bem da história, devo também explicar um pouco do contexto histórico do Japão e seus assuntos internos. De qualquer forma, vamos direto ao assunto. Saigo Takamori nasceu como Saigo Kokishi, como detalhado em The Last Samurai, The Life and Battles of Saigo Takamori, de Mark Ravina, no dia 7 de dezembro de 1827, em Kagoshima. Sua família era de samurais de baixo, mas honrado status, cuja responsabilidade era servir na guarda do senhor feudal. Ele era o mais velho de 7 filhos, e ao atingir a idade adulta, tinha quase 1,80 m de altura, destacando-se de seus companheiros samurais. Era descrito como bravo, generoso e brilhante com a espada. Também foi educado no Zen budismo, que é a crença de que o despertar pode ser alcançado por qualquer um, mas requer as formas apropriadas de cultivo espiritual sob a orientação de um mestre. Uma curiosidade interessante é que, além de sua impressionante habilidade com a espada, Saigo Takamori também era um estrategista nato, influenciado por textos clássicos chineses sobre guerra e governo. Ele se inspirava nos ensinamentos de Sun Tzu e outros pensadores militares. Voltando ao século XVII, o shogunato Tokugawa ordenou o Sakoku, um evento crucial abordado em Samurai Revolution. The Dawn of Modern Japan, seen through the eyes of the Shogun's Last Samurai de Romulus Hillsborough, que significa país fechado. Durante um certo período, o Japão seria isolado de outros países, sem permitir estrangeiros em seu território e impedindo que os japoneses deixassem o país. Isso durou por 214 anos, o que fez com que o Japão ficasse atrás nas últimas tecnologias e inovações dos últimos 200 anos. No entanto, em 1853, o Comodoro Perry, da Marinha dos Estados Unidos, chegou à Baía de Edo, no Japão. O navio deve ter parecido aterrorizante para os japoneses, mas foi o primeiro vislumbre do futuro para eles. Perry ordenou que seus navios apontassem as armas para a cidade para tentar intimidar os japoneses. Em seguida, apresentou uma carta às autoridades japonesas presentes e partiu para Hong Kong, prometendo retornar no ano seguinte para aguardar uma resposta. Essa carta exigia a abertura dos portos japoneses para um acordo comercial. Em 1854, Perry retornou com o dobro de navios. Um tratado foi preparado com todas as exigências da carta e então assinado por Perry. No entanto, a política externa do Japão ainda era incerta. O 13º shogun, Tokugawa Ieyasu, estava no controle do exército do país, mas era fraco de espírito e corpo, tendo dificuldades em superar essa crise. Um complô para instalar um novo shogun estava em andamento. Em 1858, Tokugawa Yoshitomi tornou-se o novo shogun. Saigo, então, com 30 anos, casou-se com Ikana, filha de uma família distinta. Aos 40 anos, Saigo era o comandante das forças de Satsuma, estacionadas em Kyoto. Tinha experiência em diplomacia, tendo ajudado a negociar uma aliança secreta entre Satsuma e Choshu, em 1866. Também ajudou a forçar a renúncia do shogun em 1867, que era o comandante do exército japonês. Outro fato curioso é que Saigo Takamori era conhecido por seu senso de honra incomparável. Dizem que mesmo em tempos de guerra, ele demonstrava grande respeito por seus inimigos e evitava causar sofrimento desnecessário, seguindo estritamente os princípios do Bushido, o código de conduta dos samurais. Em 1867, as tropas de Saigo tomaram controle dos portões do palácio.
um momento decisivo na restauração Meiji, como destacado em The Last Samurai. The Life and Battles of Saigo Takamori, de Mark Ravina. Um grupo de nobres foi reunido e o jovem imperador leu para eles uma proclamação, dando início à restauração Meiji, que restauraria o sistema imperial, concedendo toda a autoridade ao imperador, pois não havia mais um shogun. Houve uma breve guerra entre o shogunato e o novo exército imperial. Em 1868, Saigo negociou a rendição de Edo, que mais tarde se tornaria Tóquio, e derrotou os apoiadores do shogun no norte do Japão. O sistema de governo imperial e o imperador estavam agora seguros. Saigo recebeu honras por seus serviços e lealdade, mas recusou-se a participar do novo governo, entrando na aposentadoria. Ele era agora considerado um herói nacional devido à sua contribuição para o nascimento de uma nova era no Japão. Em 1871, Saigo foi finalmente convencido a ingressar no governo e recebeu o comando da Guarda Imperial, composta por 10.000 soldados. Em 1873, foi promovido ao posto de general. No entanto, ele discordava de algumas decisões sobre a modernização do país, especialmente da abolição da classe samurai e da obrigatoriedade do serviço militar para todas as classes. Em 1877, Saigo liderou uma rebelião contra o governo. Seu exército foi derrotado e, ferido, ele cometeu seppuku, o ritual de suicídio samurai. Seu corpo foi decapitado por um amigo. Estima-se que 12.000 pessoas tenham morrido e 20.000 tenham ficado feridas no conflito. Uma última curiosidade. Apesar de sua rebelião ter falhado, o legado de Saigo Takamori foi tão poderoso que, anos depois, o governo restaurou sua honra póstuma, reconhecendo-o como um verdadeiro patriota japonês. Saigo tornou-se uma lenda no Japão, simbolizando o espírito samurai. Seu papel inspirou o filme O Último Samurai, apesar das diferenças históricas. Até hoje, ele é lembrado como um ídolo nacional.